A taxa Selic. Economia no programa Encontro Marcado. A participação do economista professor Paulo André de Oliveira. Tudo bem, Paulo? Oi, Márcio, tudo bem? Paulo, abril a taxa Selic subiu, maio também. A tendência é ela continuar subindo. O que isso significa, Paulo? Olha, Márcio, a taxa Selic é uma taxa muito importante da economia. Selic significa Serviço Especial de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos. Essa taxa de juros aí é utilizada pelo Banco Central para dizer quanto que o governo vai pagar de juros se você emprestar dinheiro para ele. Existem outras formas de calcular isso daí, mas é a principal taxa de juros. Então, quando o governo subiu a taxa de juros para 4,25, significa que quando você empresta dinheiro para ele, numa das modalidades, né, existe mais do que uma, ele vai te pagar 4,25% ao ano para você emprestar dinheiro para ele. Por que ele é tão importante e ele é chamado de taxa básica? Porque emprestar dinheiro para o governo ainda é considerada a operação financeira mais segura que tem. Porque tudo que envolve juros envolve um tipo de empréstimo. Então o banco quando ele vai emprestar uma quantia para uma pessoa, para uma empresa, ele calcula um risco. E ele parte dessa taxa de juros. Então, por exemplo, ele vai emprestar dinheiro para mim. Então, ele vai ver qual o risco de emprestar o dinheiro para o Paulo André. Qual que é a idade dele, no que ele trabalha. Isso daí é feito por dados estatísticos do próprio banco. Então, ele vai atribuir ao meu perfil de emprestador um risco, a probabilidade dele não receber o dinheiro de volta. Então, conforme o governo sobe essa taxa de juros, todas as outras taxas de juros na economia sobem. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está aumentando a taxa de juros? Por causa da inflação, porque os preços estão subindo. Infelizmente, nós estamos tendo o que a gente chama de inflação de custo, principalmente por causa dos commodities. Inflação de custo é quando os preços sobem porque ficou mais caro para produzir. Existe um outro tipo de inflação que chama inflação de demanda, que é quando existe muita procura pelos bens e serviços na economia, então os produtores sobem o preço porque estão vendo uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Adianta levar a taxa de juros? Adianta, porque os produtores, quem está vendendo, vai tomar mais cuidado para elevar os preços, porque ele está vendo que as pessoas vão ter mais dificuldade para comprar, principalmente o que for financiado. Então, uma casa é financiada, um automóvel é financiado, um eletrodoméstico é financiado, mas comida é financiada? Vai segurar o preço da comida? Na verdade, vai por um efeito em cadeia. Se eu vou construir uma casa, por exemplo, essa taxa de juros subindo, vai ficar mais cara as prestações da minha casa se eu for contratar um empréstimo novo. Eu posso decidir por conta disso daí não contratar mais um empréstimo. Se eu não contratar mais um empréstimo, vai ter menos serviço para o construtor, para os pedreiros e tudo mais, toda a cadeia produtiva. Então esse pessoal vai ter menos serviço, então eu vou falar, opa, eu tenho que segurar os meus preços aqui, senão eu vou parar de vender. Inclusive, ele pode até demitir gente por conta disso daí. Então, isso daí tem um efeito que chega até no supermercado. Isso acontece pelo lado do financiamento. Outra coisa que essa taxa de juros influencia na nossa vida são as aplicações financeiras. A caderneta de poupança, por exemplo, ela paga 70% do valor dessa taxa. Existem outras taxas de juros que elas são baseadas no que a gente chama de CDI, Certificado de Depósito Interbancário, que também sobe quando essa taxa de juros sobe. Então, o outro lado é que, se a taxa de juros está mais elevada, muita empresa vai falar assim, opa, é melhor eu guardar esse dinheiro, está rendendo melhor os juros, eu não vou fazer o que eu queria fazer agora porque o juros está melhor. Mesmo a 4,25, o juros é baixo em relação à inflação, ele é menor do que a inflação, né? Um juros menor do que a inflação, a gente fala que é um juros negativo. Então, é possível que esse juros continue a subir, e eu acredito que isso venha a acontecer, até ele ficar positivo, ou seja, a taxa de juros fica maior do que a taxa de inflação para os próximos 12 meses. Então isso daí a gente fala que os juros vai ter uma posição neutra, ou seja, o Banco Central pode subir a taxa de juros até essa posição neutra, que é aquela que nem estimula as pessoas gastarem, nem estimula as pessoas pouparem. Em geral é mais ou menos uns 3% da taxa real, mas existe uma forma de calcular isso daí, e depende da situação do país como um todo. Então, para finalizar essa ideia, a Selic ela influencia os financiamentos que têm um efeito em cadeia sobre as compras. Vai ficar mais caro tudo que for financiamento. Isso pode desaquecer um pouco a economia, mas a opção que o governo tem é deixar a inflação subir. E isso é muito pior. Quando os preços continuam a subir, as pessoas perdem poder aquisitivo e a economia se desorganiza de uma forma muito mais acelerada. Então é importante que o governo controle a inflação no curto prazo. A ferramenta é essa. No longo prazo são outras ferramentas que a gente utiliza, mas ele tem isso daí para fazer agora. Acredita-se que até o final aqui de 2021, essa taxa de juros chega a 6,5%. Então vai ter efeitos sobre os financiamentos e sobre as aplicações financeiras, ok?